Nós vamos ao tema desta noite, propósitos firmes, e eu aguardo que Deus fale profundamente ao seu coração. Você está pronto para isto? Coração aberto, a mente alerta, todos felizes? Mais uma chance, todos felizes? Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Hebreus 13, versículos 15 e 16. Estava há pouco conversando com o apóstolo e percebemos que, até por uma questão direcionada pelo Espírito Santo, estamos com temas alinhados. Há assuntos que ele estava me confidenciando, que já tem para falar em janeiro e que tem a ver com o assunto desta noite. Quando eu quero falar de propósitos firmes, eu quero que o irmão, que vocês, cada irmão aqui pense em cada propósito que as pessoas na história da Bíblia Sagrada, no meio do povo de Israel, eles tinham em relação a oferecer a Deus coisas. Havia vários tipos de ofertas, sacrifícios, isso demandava muita energia, tempo de todo mundo, e requer principalmente isso, que quando se vá oferecer algo a Deus, a pessoa tenha propósitos bem firmados. O texto que eu quero utilizar para esse momento inicial, Hebreus capítulo 13, versículo 15, que diz: por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. O versículo 16 diz: não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Estamos lendo uma passagem do Novo Testamento, dentro do livro de Hebreus, que é onde tem as maiores orientações para discernirmos o antigo pacto do novo pacto. E mesmo assim, Paulo, ele diz: ofereçamos sacrifício de louvor a Deus, de exaltação, de engrandecimento, e que não negligenciemos também a prática do bem, pois isto é algo aprazível e aceitável ao Senhor. Que seja o Espírito Santo a falar aos nossos corações. Vamos pedir por isto. Senhor Jesus, primeiro queremos agradecer ao Senhor por nos ter trazido a este lugar, num momento, no dia de hoje, com tanta chuva, uma tempestade lá fora. Mas como nós cremos na Tua bênção, acreditamos que o Senhor trouxe a cada um que deveria chegar nesse lugar, e aqui dentro há também uma chuva de bênçãos, que é a Tua palavra, é o Teu Espírito, é o Teu agir em nossas vidas, Pai. Pedimos encarecidamente que o Senhor fale ao nosso coração, se revele a cada um de nós. Em particular eu peço, use a minha vida como ministro deste altar, e que seja a voz do Senhor a calar fundo em cada coração. Que todos tenhamos aqui propósitos bem definidos, propósitos firmes, para chegarmos no 2015 em perfeita vitória, em o nome de Jesus. E o povo do Senhor, o povo que ama a Deus, diga amém, amém e amém. Glórias a Deus. Quero dar um lindo aplauso ao Senhor dos Senhores, Bispo Químio, muito obrigado. Glória a Deus por isso. Eu quero, em primeiro lugar, dizer que estou muito feliz por estar aqui nesse momento, podendo ter a chance de ministrar a palavra de Deus para você. Eu sei que quando Deus fala através do altar da igreja, pelo púlpito, Ele fala inclusive ao ministrante. E confesso, apóstolo, sofri bastante nessas últimas 2 semanas, depois do convite para estar aqui. Apesar de estar pregando sempre na igreja, estar fazendo sempre o mesmo trabalho, é algo interessante. A gente sente o peso da responsabilidade que é ministrar a palavra de Deus. Então eu quero confessar para os irmãos que, se não fosse Deus a dirigir todas as questões, inclusive o esboço da mensagem, nada valeria a pena
numa noite como esta. Que bom que você veio aqui, que bom que Deus te trouxe, que bom que Deus já está falando ao nosso coração. Antes de falar desses propósitos firmes, eu quero só mencionar na introdução essa questão que acontecia no passado, dos sacrifícios, daquilo que, na verdade, a gente entende hoje que era todo um simbolismo de um bem real. Deixa eu lhe explicar. Todos nós sabemos que os sacrifícios de matança de animais, ou oferecimento de cereais, de comida e tudo mais, isso fez parte do antigo pacto. Todos nós aqui temos aprendido, passamos o ano inteiro estudando questões doutrinárias, e a gente sabe, tudo que era do antigo pacto era uma sombra de um bem real. Eu gosto sempre de usar o exemplo de que se você vir apenas a minha sombra, uma vez que você me conhece, você até consegue me identificar pela sombra. Às vezes nós vemos em alguns programas de TV, pessoas que vão para de trás, né, de um painel, a luz é lançada por detrás dele, pela silhueta você até reconhece a pessoa, mas você não consegue saber detalhes da imagem da pessoa. Assim era a lei. E hoje a graça é, na verdade, a sabedoria que nós temos dada por Deus para reconhecermos esses detalhes. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos do que era símbolo de algo que hoje já é completo, é perfeito, é espiritual, que é o que vivemos. 4 exemplos. A unção com óleo simbolizava a unção do Espírito Santo, que nós temos em nós. O Espírito Santo mora em nós. A unção que dele recebemos permanece em nós para sempre. Então não há necessidade de renovar um óleo da oliveira, né, da oliva. Purificações do corpo com água. Isso simbolizava o que hoje nós vivemos, uma purificação da nossa mente com a palavra de Deus. Guardar o sábado simbolizava todo o descanso que uma pessoa pode ter em Deus e que hoje nós temos pela fé. Não paramos um dia específico para relaxar e descansar, fazendo isso religiosamente, mas temos um descanso na alma. Você pode ter trabalho de segunda a segunda, mas o teu coração consegue descansar nas obras de Deus. A circuncisão que era feita no corpo simbolizava a tal circuncisão que é feita hoje no coração. Em termos de circuncisão, né, ninguém, geralmente, como acontece de início, ninguém tem a atitude de ir para fazer a circuncisão, porque o judeu pega a criança nascido ao 8º dia e sem vontade própria ele é circuncidado. Da mesma forma há esse paralelo. Deus fez a circuncisão do nosso coração, marcou o nosso coração. Temos a marca de Cristo. E o sacrifício feito pelo sumo sacerdote uma vez ao ano simbolizava e simbolizou o sacrifício perfeito de Cristo, feito de uma vez para sempre. O que eu quero dizer com tudo isso? Hoje não é uma aula de questões doutrinárias, mas eu quero utilizar inclusive Hebreus 10:10, que diz assim: nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Nós temos sido inspirados e conduzidos numa vontade de Deus que nos leva à santidade ou à santificação, porque Cristo, uma vez por todas, fez o sacrifício perfeito. Olha o versículo 14. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre cada um de nós que estamos sendo santificados. Então nós temos aqui um ponto pacífico. Nós compreendemos que não precisamos fazer as mesmas obras da lei. Preciso perguntar, ok? Temos um ponto pacífico, né? Não precisamos, compreendemos que não precisamos, não há a necessidade de fazermos obras da lei. Mas nós não podemos esquecer que todas aquelas atitudes que as pessoas faziam na lei, elas faziam com um propósito
bem definido. Conforme a proposta do tema hoje, um propósito firme. Ninguém ungia com óleo, purificava-se com água, guardava os sábados, fazia circuncisão, uma série de cerimônias para coisa alguma. Não, era para que houvesse bênção de Deus, livramento, purificação, limpeza, cura, para que Deus recebesse a adoração do povo. Havia um propósito. Você pega a história do povo judeu e alguns, quando estavam distantes de Jerusalém, eles faziam uma força descomunal para ir a Jerusalém nas peregrinações, nas festas. Levantavam acampamento, pegavam esposa, filhos, a família toda, os bichos, pagavam por animais que seriam ofertados e sacrificados. E nisso nós temos que pensar que hoje há alguma espécie também de sacrifício que a gente faça e que Deus se agrade, começando pelo sacrifício de louvor, lábios que confessam o seu nome, depois partindo para a questão de fazer o bem a todas as pessoas, não esquecermos, da prática do bem, da mútua cooperação. E indo até a uma questão que é apresentar o teu corpo como sacrifício vivo, santo, nesse culto racional que a gente presta a Deus. Então, cada vez que você se esforça, cada vez que você se dedica, cada vez que você se empenha, cada vez que você demanda recursos, tem aí, bispo, pulando o versículo, né? Cada vez que você demanda força, dedicação, empenho, recursos, tempo, energia, trabalho, paciência, para enfrentar o trânsito e vir celebrar a Deus. Cada vez que você demanda esperança e perseverança, que aliás foi o nosso tema profético para este ano de 2014, que ainda não terminou. Então, olha, acredite, da tua perseverança você poderá reinar ainda nesta noite. De hoje para amanhã, milagres poderão acontecer. Outra coisa, todo o povo era chamado a sacrificar e a ofertar algo a Deus. Então, veja bem, essa passagem de Pedro, né? Por isso que não fazendo a mesma coisa, entenda bem, não fazendo a mesma coisa, mas em comparação ao que se fazia no antigo pacto, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes, ainda hoje, no novo pacto, tal como era no passado, não fazendo as mesmas coisas, mas tendo o mesmo impulso, a mesma gana, a mesma força, oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Aí eu gostaria mais uma vez da ajuda do bispo Mussalan Desirê Abdu Salam Aleikum, irmão. Daquele quadro ali, olha. Porque isso aqui é muito importante, mas Deus, ele respondia à atitude de força das pessoas. Deus respondia de forma favorável, abençoando, protegendo, curando. Havia um propósito para isto. Deus respondia, perdoando. Isso aqui me intriga até os dias de hoje. Um animal era morto, o sangue era aspergido e às vezes fazia o tal do holocausto, tirava a pele, cortava em pedaços, queimava. E Deus aceitava aquilo como perdão do pecado do povo. É claro que tudo estava apontando para um cordeiro perfeito, que morreria em favor de todos os eleitos de Deus. E graças a Deus isso aconteceu há 2014 anos. Mas é uma coisa intrigante, como por um tempo Deus aceitou a purificação, o perdão, a isenção de erros de pessoas através da morte, às vezes de um bode. Daí vem a expressão o bode da expiação, o bode expiatório.
hoje, quando você, conforme o povo fazia, sai do seu lugar e despende, olha aí, ó, força, dedicação, empenho. Eu vou à igreja mais vezes, não importa a chuva que tiver, não importa o trânsito que acontecer, eu vou estar nos cultos, eu vou celebrar a Deus, eu vou ouvir a palavra. Quando você tem empenho, quando você despende recursos da sua vida, às vezes para dar carona para alguém e a pessoa não tem nem o dinheiro para lhe ajudar, dar gasolina, às vezes pagando a passagem de outro, quando você dá tempo, isso aqui não soa como uma coisa às vezes sacrificante para muita gente. Ai, mas é muito sacrificante vir à igreja em todos os cultos que é celebrado. Sacrifício de louvor a Deus, amado. Sacrifício aceitável. No que você desempenha trabalho, paciência, esperança, perseverança, Deus, como respondia no passado, Ele também lhe responde de forma favorável. Olha, o teu esforço de vir aqui esta noite já está sendo respondido por Deus. Creia nisto. Por isso que nós devemos, em cada atitude que temos, diante dos nossos sonhos, das nossas metas, objetivos, nós temos que ter um propósito firme. Ninguém segurava uma família que saía de longe para ir a Jerusalém, sacrificar e ofertar coisas a Deus. Eles faziam aquilo, sabe, de forma firme, forte. E olha a profecia de Isaías 26:3. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque Ele confia em ti. Eu sinto que eu estou aqui nesta noite diante de homens e mulheres com firmes propósitos. Você só não pode desanimar, porque nós temos que ter em nós mesmos estes sentimentos fortes, né? Sentimentos alicerçados em Deus, firmados na palavra. A Bíblia diz, nós cremos, Deus falou, eu vou confiar. Às vezes até mesmo, eu estava pregando isso uma semana atrás agora na igreja. Às vezes até mesmo aquele sentimento, aquele desejo que nós temos no coração, aí demora-se um pouco a se cumprir. A pessoa tem a mania de dizer assim, não era a vontade de Deus, era coisa da carne, era coisa da minha cabeça. Só que Deus diz assim, eu quero dar o fim daquilo que você deseja. Jeremias, né? Então, se você tem aquele desejo de vencer na vida, de ter um 2015 mais feliz, mais próspero, mais forte, eu digo força física, não jogue isso fora pensando que eu desejei, mas nada está se encaixando. Você não pode despender um pouco de paciência, não? Né? Você não pode dar um pouco mais de tempo para as coisas acontecerem, não? Eu tenho aqui o exemplo de Paulo, que foi um homem que tinha propósitos. 2 Timóteo, ele disse assim para Timóteo, tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, o meu procedimento, olha aí, o meu propósito. Timóteo, você tem visto a minha fé, a minha longanimidade, a minha paciência, o meu amor. Mais uma vez Deus nos fala, a minha perseverança. Aí o versículo 14 ele diz, tu porém permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Paulo era ousado, porque ele dizia, você sabe que eu sou um ótimo exemplo para você. Por isso que ele uma vez disse assim, imitai-me, porque eu imito a Cristo. Né? Ele era ousado. Ele disse para Timóteo, permaneça confiante, tenha sempre um propósito firme. Foi Paulo quem disse assim, tende em vós mesmos os sentimentos que houve também em Cristo. E Cristo era a pessoa que tinha mais propósitos firmes na história desse mundo, porque ele veio aqui para morrer e foi até o fim. Morreu por você. Eu tenho outro exemplo, que não é de um apóstolo, mas é o exemplo
maior do próprio Deus. Deus também tem os seus propósitos. Isaías 46:9 diz assim: lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade. Comece a se lembrar aí de quando eu abri o mar, de quando eu fiz grandes milagres, de quando eu libertei o povo. Veja se eu não sou Deus e que não há outro Deus semelhante a mim. Olha o 10. Que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. E que digo uma coisa: o meu conselho permanecerá de pé. Farei toda a minha vontade. Deus toma um propósito e vai até executar. O 11 é precioso, porque diz: eu chamo a ave de rapina desde o Oriente e de uma terra longínqua. Às vezes nós estamos tão distantes de Deus, mas Deus teve um propósito de nos chamar, de nos justificar, de nos perdoar, de nos glorificar. Então mesmo longe Ele vai lá e chama, Ele vai lá e busca. E Ele diz, também eu disse, eu também o cumprirei. Tomei este propósito. Essas palavras não são apenas de Isaías, ele era apenas a boca de Deus. Então o nosso Deus é um Deus de propósitos firmes. Sabe qual é o resultado disto? Romanos 8:28. Deus criou uma série de propósitos. Deus pensou em lhe abençoar. Deus pensou em lhe engrandecer o nome, em fazer você feliz. E daí a conclusão tem que ser nossa, isso tem que estar na nossa mente. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o propósito dEle. Amado, se você confiar de que Deus tem planos perfeitos, já estabelecidos, que Ele já escreveu, já criou para a sua vida, você vai dormir mais tranquilo. Isso é óbvio, porque você vai acordar e dormir e vai pensar, com todo o terror que há na vida, toda a dificuldade que há, eu sei que Deus vai abrir uma porta, eu sei que Deus vai fazer com que a solução chegue, eu sei que algo vai acontecer para contribuir para o meu bem. Então essa é a confiança que nós devemos ter em Deus. Quanto à sua vida, você tem que ter pensamentos bons, positivos, pensamentos de vitória. Você não pode deixar habitar na sua mente pensamentos de derrota, de fracasso. Gostei muito do que o apóstolo Miguel disse ontem aqui, e foi replicado e ratificado pela bispa Solange Brandt, quando ela disse aqui, eles disseram: não gostamos de miséria e de pobreza. Não posso aceitar. Então quando você, na sua mente, já coloca isso dentro de si, eu sei que o meu Deus é provedor, você já começa dando um passo em direção à abundância. Por isso que Salomão disse assim em Provérbios 23:7: como imagina em sua alma, assim o homem é. Não só por uma questão humana, científica, não isso, mas com a ajuda de Deus, baseado naquilo que Deus já planejou, baseado naquilo que Ele tomou como propósito. Vou lhe dizer, amado, a boa notícia é que Deus sempre quis te abençoar. Então quando você diz para você mesmo, eu sou um abençoado, como você pensa, diz e imagina em sua alma, assim você se torna. É muito diferente dizer, Senhor, por favor, se tiver uma bênção, deixa cair sobre mim, do que dizer, eu sou um abençoado. Então tenha sempre um propósito firme, vá em frente, batalhe pelos teus sonhos, batalhe pela tua vida. Ah, mas bispo, para que ter um propósito firme se é muito sacrificante? Deus não respondia? Deus vai responder. Sabe para que ter um propósito firme? Para mudarmos definitivamente a nossa vida.
Eu sei que eu estou diante de pessoas, sabe, em que a maioria é super abençoada, abastecida, tem felicidade, tem tudo de bom dentro de casa. Mas há entre nós outros que ainda estão precisando chegar nesse patamar. Então, para que ter um propósito firme? Para seguir os bons exemplos, para que haja transformações, para recebermos milagres da parte de Deus. É cura o que você precisa? Batalhe por isso. Ore mais vezes, peça mais a Deus, peça a oração dos irmãos. Só não pode se conformar, conforme Paulo disse em Romanos 12:2, não vos conformeis com este século. Você só não pode se conformar achando que o que acontece com você é coisa da vida. Então você não tem como alterar, não tem como mexer, deixa acontecer. Enquanto que o texto está dizendo, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Olha a finalidade disso, só para eu não repetir a palavra, olha o propósito disso. O assunto é propósito. Para que experimenteis. Você muda o teu pensamento, você acredita na palavra de Deus e você passa a experimentar coisas boas, agradáveis, perfeitas, porque isso é a vontade de Deus. Diga, eu recebo a vontade de Deus para a minha vida. Eu recebo coisas boas, coisas agradáveis, coisas que se encaixem perfeitamente bem na minha vida e na minha história. Você está aqui hoje para isto, amado. Para isto. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, mais uma vez, deixando aí, em destaque, Isaías 26:3. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme. Essa é a chave da mensagem de hoje. E, naturalmente, que se torna uma base sólida para a gente pensar. Calma aí, se eu estou desejando coisas para um novo ano, se amanhã eu vou estar aqui no Réveillon, louvando a Deus, para receber a palavra profética, isso, mais aquilo, eu tenho que me manter firme nos meus propósitos, e Deus fará a parte dele, vai te manter em paz. Manter em paz, ou em perfeita paz, é te manter de pé, é te sustentar, é te aliviar dos pesares, é te livrar dos perigos. Agora, se a gente pudesse imaginar ou ler o versículo de uma forma contrária, Senhor, o Senhor não tem nada a ver e não conserva em paz e não faz nada por aquele que não tem propósito. Você lembra do Salmo 91? Não está aí, desculpa, tá, meu amado? Eu não coloquei, mas o Salmo 91. Eu peço que você abra aí a sua Bíblia no Salmo 91, que diz assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. De versículo 2, que diz? Diz ao Senhor. O que ele diz? Meu refúgio, meu baluarte. Agora vamos inverter tudo. Vamos colocar bastante negatividade. Vamos inverter todo o processo. Eu não digo nada de Deus. Deus, não sei se Ele me defende. Eu não sei se Ele é a minha defesa, meu baluarte ou meu escudo. Daí Ele já nem habita no esconderijo. Daí Deus já não envia anjos. Daí já não há proteção. Daí a peste já chega na tenda. Há um segredo aqui. Manter firme o propósito e dizer: meu Deus pode fazer tudo. Eu digo do meu Senhor. Mas todo mundo olha para você e não vê nada acontecendo. Continuo dizendo que Ele é o meu refúgio, o meu baluarte, meu escudo. Ele é mesmo. Ele é mesmo. Então, isso aqui também significa crescer na vida. Paulo disse para os Coríntios 13:11, quando eu era menino, falava como menino. Quando eu era da lei, também falava de acordo com a lei. Mas olha, agora eu estou na graça de Deus. E tudo que eu pensava, sentia como menino, quando cheguei a ser homem, desisti dessas coisas próprias de menino. Você quer ou não quer crescer?
Eu estou falando espiritualmente, mentalmente, emocionalmente, financeiramente, em relação a amizades, a família. Você quer ou não quer crescer? Abandone os pensamentos pequenos. Abandone aquilo que fica te perturbando, dizendo: você não pode muita coisa, você só pode uma coisa ou outra, hein? Sabe de quem é essa frase? Do mentiroso. Por que não poder as duas coisas ao mesmo tempo? Por que não poder uma infinidade de coisas, se Deus pode fazer o infinitamente mais por nós? Quando alguém te disser: olha, só uma coisa ou outra, tá? Dá um chega para lá. Diga: arreda-te. Hoje à tarde eu estava relendo as mensagens aqui, bastante aflito, né, por trazer a palavra hoje. E estava pensando que, como Jesus foi uma pessoa que teve um grande propósito, foi até o fim, houve gente próxima que tentou tirar ele do foco. Pedro disse: cai fora dessa, vamos fugir, você não precisa dar a vida. O que ele disse? Arreda-te, Satanás. Às vezes é um vizinho, um parente, um amigo que diz: cuidado, cara, larga essa empresa, não dá toda a força não vai dar em nada, é melhor você sair agora do que se prejudicar depois. O que você vai dizer? Arreda-te, fulano de tal, só para não maltratar a pessoa, né? Às vezes nem é crente, às vezes você vai dizer: arreda-te, Satanás. Não, arreda-te para trás de mim, fulano. Mas você sabe que quem está por detrás dele é ele mesmo. É o Satanás, né? Ele fica soprando coisa. Então, uma vez que você está em Cristo, o que eu quero que você pense nessa noite? Que você tem toda a possibilidade e toda a capacidade, naturalmente dadas por Deus, para mudar. Você tem toda a possibilidade e toda a capacidade para mudar. Então, diante das crises, se torne mais forte ainda. Quando tudo estiver bem, fique tranquilo, relaxe, louve a Deus. Agora, na hora que a coisa apertar, é a hora que você tem que estar alerta e pensar: opa, calma aí, é agora que eu vou batalhar. E se Deus batalha comigo, a vitória é certa. Então, não deixe as situações da vida entristecer você, não. Não deixe as situações amedrontarem você, não. Temos um ano inteiro pela frente. Coisa boa está vindo na sua direção, amado. Não deixe o teu coração se abalar, não. Porque se já é difícil vencer certas batalhas, imagina se eu e você ficarmos com medo de enfrentarmos a tal batalha. A gente vai, no mínimo, paralisar, né? Ou fugir, voltar atrás. Eu separei aqui, por coincidência, 4 versículos 10. Olha lá, Provérbios 10, pode passar o outro, Bispo Mussalã, Neemias 8:10, o outro, Eclesiastes 9:10, Joel 3:10. Agora volta tudo, para a gente ler com calma. Se te mostras fraco no dia da angústia, é aí que a tua força é pequena. Então a pessoa pensa assim: hoje eu acordei de mau humor, tenho muitas contas para pagar, coisas da família para resolver, hoje ninguém vai ver a minha cara. Não, naquele dia é que é para você botar a cara mesmo para a rua e enfrentar tudo e resolver tudo. Se você se esconde, a tua força vai diminuindo. Não, eu estou aqui reservado, sabe, aguardando uma força a mais. Neemias 8:10, ele diz: portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. O que esse texto traz na sua essência é que se você não ficar para baixo, se você não ficar triste, se você criar força, Deus estará alegre por isto. Então cada vez que você se levanta e vai batalhar pela vida, Deus levanta do trono e torce por você. Deus fica feliz, Deus fica alegre quando você se faz forte. Bispo, eu pensei que Deus era a minha força. Óbvio que Ele é a tua força. Tem milhares de versículos que falam isso, mas esse aqui é um dos poucos que diz: quando você se faz forte, você alegra a Deus.
Mulher, você quer entristecer o seu marido? Ainda bem que não. Maridos, vocês querem de alguma forma entristecerem suas mulheres? Oh, todo mundo responde não, só para ficar bem, né? A esposa está do lado aí? Não. Sim. Ah não, sim, aí seria aquela resposta. Não quero entristecer nunca. Mas é só para a gente pensar. Eu também não quero entristecer a Deus em nada. Eu quero alegrar a Deus. Quando eu me faço forte, Deus fica feliz. Ah, mas a minha força é pouca. Amado, Eclesiastes 9, tudo quanto te vier a mão para fazer, reúne toda a tua força e faz. Ah, mas eu estou chegando no último pingo de força. Calma, Deus vai te renovar as forças. Ah, mas eu não tenho a ferramenta adequada, eu não tenho a especialização adequada, eu não tenho a instrução adequada. O que você tem nas mãos? Deus te deu algum tipo de ferramenta? É um momento de batalha, de guerra, de você travar uma luta? Joel 3,10 diz: forjai espadas das vossas relhas de arado. Eu sou só um agricultor, tenho apenas um arado, um ancinho. Faça disso uma espada, sabe? Desmonta, solda de novo, faz disso uma lança. Como diz o texto, lanças das vossas podadeiras. Só não deixe a fraqueza entrar. Diga àquele que até mesmo parece ser fraco: eu sou forte. Pega o ancinho, faz uma espada. Pega o arado, faz uma lança. Mas nunca, jamais deixe de dizer: eu sou forte. Aleluia. Se Deus diz que batalha por nós em nossas guerras, é porque Ele não quer que tenhamos medo de nada. Aliás, o que dele temos recebido, e que talvez nesta noite esteja se renovando dentro de você, o que dele temos recebido não é espírito de medo, não. Paulo disse para Timóteo, 2 Timóteo 1,7: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Eu vou para o finalzinho da mensagem, tenho 2 minutos para terminar. Vocês são tão bondosos. A minha resposta nessa hora é: eu amo vocês. Glória a Deus. Eu quero terminar com um exemplo de Davi, que não se acovardou. Aleluia. Diante de um gigante chamado Golias. Você sabe que o rei daquela época era Saul. Um rei forte, bonito, né? Tinha um exército com 45 mil soldados poderosos à disposição dele. E chegou o filisteu gigante chamado Golias, começou a afrontar todo mundo. Os 45 mil soldados preparados para a guerra fugiram, tiveram medo, se esconderam. Em 1 Samuel 17:10, diz assim, versículos 10 e 11: disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel, dá-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Então não passava pela cabeça de Golias, que se ele tinha 3 metros de altura, imagina o tamanho da cabeça dele, né? Eram muitos pensamentos naquela cabeça. Mas de tantos pensamentos na cabeça desse tamanho, não passava na cabeça dele a possibilidade de alguém que poderia enfrentá-lo. Sabe o que ele fazia? Ele se tornava cada vez mais arrogante. Amado, a dica que eu quero lhe dar, inspirado por Deus, é que se você se calar, se você fugir, as afrontas vão se tornar maiores, só para te amedrontar, só para tirar você do eixo. Então Golias afrontava os exércitos de Israel dia após dia. Ele se achava maior e melhor do que qualquer um. Assim são as adversidades, os problemas. Às vezes uma doença é assim, a pessoa se entrega, pronto, o corpo é consumido. Impressionante isso. E geralmente as pessoas fogem dos problemas. Olha o versículo 24: todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente.
Versículo 26, então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Porque quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Havia recompensa para quem enfrentasse, tá? Mas só que tem um detalhe aqui: Davi não estava muito interessado na recompensa, não. É que quando os inimigos se levantam e se opõem contra nós, eles estão se opondo ao próprio Deus, ao nosso Deus. Então Davi disse: quem é este para afrontar o Deus vivo? Quando até mesmo uma falta acontecer, quando uma doença chegar, quando um fracasso estiver à volta da sua vida, isso estará afrontando os planos de Deus na sua vida. A luta não é propriamente dito contra você, não, amado. Então crie forças em Deus e vença. Aí o versículo 40 diz assim: tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras lisas de ribeiro, as pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, a sua mochila, seu surrão, e lançando mão da funda, foi-se chegando ao filisteu. O 49 e o 51 diz: Davi meteu a mão no alforje, tomou dali uma pedra, com uma funda lhe atirou, feriu o filisteu na testa com a pedra. O indivíduo estava todo paramentado, espada, escudo, e ele com uma pedra, coisa bem medieval, ele encravou na testa, ele caiu com o rosto em terra. É aquela coisa de luta, de boxe, de MMA, não dá para esperar não. Ele foi lá na cabeça do gigante, pelo que correu Davi, diz o 51, lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada, desembaiou, ele pegou a espada do gigante. Já viu isso? Recursos que foram tirados de você, ou que estavam colocando contra você, você vai ter esses recursos nas mãos para ir lá no tribunal, no advogado, no juiz e ter a vitória. Ele pegou a espada do gigante, desembaiou, matou, cortando-lhe com ela, a cabeça dele. Vendo os filisteus que era morto o seu herói, você manda embora uma doença, as outras vão embora junto. Você expulsa da tua vida um problema financeiro, os outros também batem em retirada. Você diz à tua família: minha família será uma bênção. E você às vezes ora por um, por outro, toda a família se torna uma bênção. Vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram todos. Isto aqui tem que ter um paralelo com a nossa vida. Quando desempenharmos força, talento, energia, confiança, esperança, Deus fará o grande milagre. Então, entenda uma coisa: Deus já está agindo em seu favor. Não se acovarde. Não se acovarde. O Salmo 62:11 diz: uma vez falou Deus. A coisa é tão forte quando Deus fala que 2 vezes ouvi. Ecoa, que o poder pertence a Deus. Deus fala uma vez, mas aquilo ecoa. Já que o poder pertence a Deus, não tente usar as suas próprias armas. Use as armas de Deus. Use da perseverança. Estamos o ano inteiro falando disso. Use da fé, da confiança. Houve uma palavra que foi dita para um governador chamado Zorobabel. Foi Zacarias que disse, capítulo 4:6, ele diz: olha, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Eu sei que você tem desafios, mas não por força nem por poder, por violência humana, mas pelo meu Espírito você vai vencer, diz o Senhor dos Exércitos. Então, amado, olha o Salmo 50:15. Você deve invocar a Deus no momento da angústia. Volto a dizer, quando tudo estiver bem, tranquilize-se, relaxe, louve a Deus, cante. Não abandone a igreja não, porque eu acho que uns 60% das pessoas fazem isso. Quando tudo está bem, eu abandono a igreja. Esteja aqui louvando, esteja aqui adorando. Agora, na hora do aperto, invoque ao Senhor. Ele diz: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei, porque é um propósito que ele tomou lá nos tempos eternos, e tu ainda me glorificarás.
Eu quero glorificar a Deus por grandes feitos. Eu quero exaltar ao Senhor por grandes milagres. Então ele está dizendo: clame a mim, invoque o meu nome. A palavra final de hoje está em Hebreus 10:35, que diz: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, porque ela tem o quê? Um grande galardão, uma grande recompensa. Versículo 36, com efeito, tendes necessidade de perseverança. É demais falar uma vez mais perseverança? É demais? Não. Pois havendo feito a vontade de Deus, vocês vão alcançar a promessa. O versículo 38, todavia o meu justo viverá pela fé. Detalhe, se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Tem gente que fica, pensando, esquisito, poxa, mas Deus me fala disso, se eu retroceder. Amado, você vai retroceder? Então essa palavra não é para você. Você vai voltar atrás? É só uma simples recomendação para deixar um alerta, porque na verdade, olha o 39, é o 38 e 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé e avançamos para a conservação da alma. Então Deus vai se alegrar com você sim, Deus vai se agradar de você sim, porque você não é daqueles que retrocedem, diz a Bíblia Sagrada. Por isso eu disse, aquela palavra não é para você, porque você não vai retroceder. E aí, do capítulo 10, pula para o 11, que diz, ora, a fé é aquela certeza de coisas que se esperam, é a convicção de fatos que se não veem. Eu tenho certeza que Deus vai fazer, e eu tenho convicção de que eu vou ver. Seja um milagre, um prodígio, uma maravilha, uma cura, uma renovação, até mesmo espiritual, algo que faça bem ao seu coração, alguma coisa para a sua família. Você pode ter certeza, Deus vai fazer. Você pode ter uma convicção, você vai ver isto acontecendo. Só não desista de ter propósitos firmes, bem definidos. Essa é a palavra de Deus para você. Assim seja, assim disse o Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus, apóstolo Miguel. Aleluia, aleluia. Essa palavra é para você, amado. Aleluia. Por favor, apóstolo.